Treinar até a falha ou treinar com repetições na reserva, o que é melhor para a hipertrofia quando nós pensamos em indivíduos treinados. É exatamente sobre isso que nós falaremos hoje e nós utilizaremos a análise desse estudo aqui, né, do Martin Ruffalo e de sua equipe, Eric Helms, que são pesquisadores já bem renomados, tá? Eles têm um bom nível aqui de produção acadêmica, inclusive outros estudos falando sobre a falha. Normalmente nós vamos direto para a metodologia, né? Então o objetivo aqui é que seja uma análise mais sucinta do estudo, mas logo aqui já na introdução, ele fala que atingir a falha ou ficar próximo dela, então trabalhar próximo da falha, tem um resultado similar para a hipertrofia segundo o que a literatura apresenta. Mas ele vai testar isso com indivíduos treinados agora. E ele compara, né, você falhar com manter uma repetição na reserva ou duas repetições na reserva. Então, tem um exercício aqui que ele vai manter uma repetição na reserva e tem um outro exercício, eu já vou explicar para vocês, que ele vai manter duas repetições na reserva. Então, nós temos aqui 8 semanas de treinamento de forma unilateral, em que uma das pernas é exposta a um tipo de protocolo e a outra perna do mesmo indivíduo é exposta a outro tipo de protocolo. Então, uma perna é exposta ao protocolo que vai atingir a falha e a outra perna é exposta ao protocolo que vai manter as repetições na reserva. E eles utilizaram aqui o leg press de forma unilateral e a cadeira extensora de forma unilateral. Aqui é o desenho, né, que eles utilizaram. Então, nós tivemos a primeira semana, em que foi a semana em que eles colheram as medidas ali do baseline, né? Então, as medidas iniciais de espessura do quadríceps, a familiarização com os exercícios, o teste de um RM. Depois nós tivemos as 8 semanas de treinamento e, ao final, tivemos todas as medições realizadas novamente. Então aqui, como eu falei para vocês, no leg press, eles colocaram uma margem de 8 a 10 repetições e na cadeira extensora de 10 a 12 repetições. Sendo que no leg press a ideia é que eles deveriam se manter com 2 repetições na reserva, a perna que trabalhava com as repetições na reserva, ok? E na cadeira extensora eles deveriam trabalhar com uma repetição na reserva, então com 2 e uma repetição na reserva, dependendo do exercício. E obviamente a perna que falhava não terminava com nenhuma repetição na reserva. E a falha utilizada aqui foi a falha concêntrica, tá? Então, durante a fase concêntrica, que é quando a resistência, o torque da musculatura, né, na articulação, consegue vencer a resistência externa, então esse é o momento da fase concêntrica, né? Essa é a definição, uma das definições da fase concêntrica. Nesse momento, o indivíduo não conseguia completar mais a repetição. Então, na falha concêntrica, isso acontecia, ok? Muito bem. Então, como eu falei, cada uma das pernas realizava um dos protocolos e eles mediram a espessura ali do quadríceps e eles mediram também do reto femoral e do vasto lateral através de ultrassom. Depois vocês vão ver em qual momento eles realizaram o ultrassom, mas já adiantando um pouco, eles realizaram cerca de 72 horas depois da última sessão para diminuir a chance de no ultrassom você captar edema, então um inchaço ali da musculatura gerado através de acúmulo de fluido, muito por causa de processo inflamatório. Se bem que depois de 8 semaninhas, 10 semanas, esse processo inflamatório já é bem diminuído, ok? Agora vem um ponto muito interessante, né? Nós tivemos 18 indivíduos aqui. 18 indivíduos, nós tivemos 12 homens e 6 mulheres. Aqui tá 7 mulheres, mas não completou uma delas, tá? Então, 6 mulheres completaram. E olha que interessante aqui essa aqui é a tabela, né, mostrando o nível de treinamento. Esses indivíduos tinham em média aqui 7 anos, 7,8 anos de treinamento é, de experiência com treinamento de força, né? Então tinha uma margem aqui de 4 a 13, né? E aí quando a gente olha para a média de frequência, é 4,8 vezes por semana que eles frequentaram. Então assim, a gente já está falando de indivíduos que
são bem expostos ao treinamento de força, ok? Uma média aí de séries para quadríceps eles realizavam 12, né? Sendo que tinha um range aqui de 10 a 14. Então aí a gente está falando de indivíduos que treinam com volume moderado, não é um volume baixo isso, né? Já é considerado um volume moderado. E eles sabem, né, treinar. Tanto é que 50%, 9 indivíduos aqui, 50% já competiram no powerlifting ou no bodybuilding. Então, assim, gente, a gente tá falando de gente aqui que, né? Opa, tremeu aqui a câmera, mas a gente tá falando de gente treinada, gente que sabe aqui o que tá fazendo, beleza? Muito bem, seguindo, normalmente eu não falo muito de análise estatística, senão a gente precisa entrar um pouco mais a fundo, porque tem alguns pontos aqui importantes, né? Algumas definições estatísticas que não é simplesmente eu falar para vocês, ó, o que, que é um D de Corren, por exemplo, né? Não é eu simplesmente falar isso, a gente vai precisar entrar mais a fundo nas definições, né? E tem um conhecimento prévio que é importante que eu passe aqui, né? O que, que é uma média, de fato, o que é uma mediana, o que é um valor máximo, o que é um valor mínimo. Obviamente que tem algumas coisas aqui que são quase que intuitivas, né? Mas se vocês quiserem que em algum momento eu entre mais na estatística, até porque isso daqui pode mudar absolutamente tudo, tudo no estudo. Se o cara faz um teste estatístico aqui que não é o mais adequado, ele manipula dado. Tá? Obviamente, essa não é a ideia, né? Nós queremos sempre pensar que os autores, os investigadores sempre aqui estão agindo com ética, sempre estão agindo em prol de mostrar, né, os resultados como eles são, mas a gente precisa pontuar isso. Então, se vocês quiserem que eu entre um pouco mais em estatística, por favor, comentem aqui, me digam, tá? Senão, eu faço depois as análises e apresento de fato o que mais importa para vocês, beleza? Muito bem. Então eles mapearam aqui a ingestão nutricional através de um recordatório, então eles foram recordando, né, através de um aplicativo aqui, como os indivíduos se alimentavam. Eles pontuaram aqui que no caso das mulheres, o ciclo menstrual tem pouco impacto, então isso daqui não foi muito levado em consideração. E para ajustar as cargas que eles utilizariam, né, para fazer de 8 a 10 repetições ou de 10 a 12, igual eu falei para vocês, eles fizeram testes aqui, tá? Então essa carga ela foi bem ajustada. Eles também fizeram testes levando os indivíduos até a falha, né, para saber se eles atingiram a falha, a perna que atingia a falha, de fato atingia a falha dentro daquele range de repetições. Então eles fizeram também esse teste para saber se isso estava ajustado. Muito bem, então com o leg press eles mantiveram 2 repetições na reserva, como eu falei, e na cadeira extensora eles mantiveram uma repetição na reserva. E eles utilizaram aqui a falha concêntrica, tá? No grupo que utilizou a falha, na verdade a perna que utilizou a falha utilizou a perna concêntrica, e a perna que não utilizou a falha, que trabalhou com repetições na reserva, eles foram instruídos ao seguinte, né? Para que eles parassem a série, para que eles interrompessem a série quando eles acreditavam que eles estavam com aquela determinada quantidade de repetições na reserva. Então, por exemplo, olha, aqui no leg press é para você parar com X repetições na reserva. Quando você acreditar que você está com essas repetições na reserva, que você está, por exemplo, com 2 repetições na reserva, nesse momento você vai interromper a série. Tá? E aí depois a gente vai ver se de fato você acertou. Se você realmente estava com 2 repetições na reserva, se você subestimou o seu resultado ou se você superestimou o seu resultado. A gente vai ver se isso daí estava correto. Então eles fizeram essas análises depois, ok? Muito bem. Isso daqui é um ponto interessantíssimo desse estudo, eu achei bem interessante. Eles fizeram o seguinte: para administrar a quantidade de séries que os indivíduos faziam, como eram indivíduos bem treinados, eles utilizaram o estudo do Scarpelli aqui como referência. Então eles recordaram a quantidade de séries que os indivíduos faziam para quadríceps e os indivíduos começaram o protocolo com a quantidade de séries que eles estavam habituados, com a quantidade de séries que eles já faziam. Porém, se o indivíduo realizava mais de 15 séries, se ele reportou que ele fazia 15 ou mais séries,
eles faziam uma redução de 20% nessa quantidade de séries. Por exemplo, o indivíduo falou aqui que fazia 16 séries. Então eles reduziam 20% disso e o indivíduo começou a fazer 13 séries. A justificativa que eles deram aqui é para diminuir algum potencial, né, do indivíduo se machucar. Mas, então eles recordavam a quantidade de séries, e era a quantidade de séries que os indivíduos mesmo faziam, mas se o indivíduo realizava mais do que 15 séries, eles faziam uma redução de 20% disso, e os indivíduos começavam com essa quantidade. Sendo que na quinta semana, semana 5 aqui, eles aumentavam a quantidade de séries em aproximadamente 20%. Então, eles fizeram uma progressão dentro do estudo, ok? Aqui, como eu falei para vocês, né, nós tivemos 4 séries de aquecimento no leg press e nós tivemos 2 séries de aquecimento na cadeira extensora. E eles adotaram 4 minutos de descanso entre as séries de trabalho do leg press e 2 minutos de descanso entre as séries de trabalho da cadeira extensora. E 5 minutos de descanso entre os exercícios, ok? Então assim, gente, a gente está falando de um tempo de descanso já relevante, tá? Porque eu sei que isso daí é uma coisa que depois fala, ah, não, mas descansou pouco, então não conseguiu extrair performance do indivíduo. Então, descansou bastante aqui para que isso não possa ser dito. Aqui ele pontuou algumas questões em relação a, poxa, se o indivíduo tivesse sentindo desconforto ao realizar um dos exercícios, ele poderia realizar 10 séries, por exemplo. Suponhamos que ele ia realizar 10 séries, né? Então ele poderia realizar todas as séries do outro exercício, só que mantendo metade das séries com uma determinada quantidade de repetições na reserva, por exemplo, 2 repetições na reserva, e a outra metade com 1 repetição na reserva. Por quê? Porque lembrem-se, é para a quantidade de séries do indivíduo, por exemplo, suponhamos que ele está fazendo 12 séries, ser dividida por igual entre a cadeira extensora e o leg press. Só que é para o indivíduo atingir aqui no leg press 2 repetições na reserva, e é para ele atingir na cadeira extensora 1 repetição na reserva. Então, se o indivíduo só podia realizar um dos exercícios porque ele sentiu desconforto no outro, o que acontecia é que ele mantinha essa quantidade de repetições, metade das séries, né? E a outra metade, a outra quantidade de repetições na reserva. Eu até me perdi de onde a gente estava aqui, mas vamos lá. Beleza, ó, nós tínhamos aqui 72 horas de descanso, de intervalo entre as sessões de treinamento. Muito bem. Aqui eles mediram a acurácia das repetições na reserva, como eu falei para vocês, então eles queriam saber, bom, a perna que utilizou repetição na reserva, o cara acertou? O cara, a mulher acertaram? Ou eles subestimaram a quantidade de repetições na reserva ou superestimaram? Lembrando que a gente está falando de indivíduos altamente treinados, então a chance deles acertarem é maior do que um indivíduo que é iniciante. E a gente também está trabalhando com uma quantidade de repetições, né, mais moderada. Eles mediram o acúmulo de volume, e eles mediram o acúmulo de volume através do volume load, né, que é a multiplicação de séries, repetições e a carga, mais no volume de repetições também, que é só a multiplicação da quantidade de séries e a quantidade de repetições. E aqui é um ponto interessantíssimo do estudo. Eles mediram a mudança na velocidade da barra, na fase concêntrica ali da barra. Por que eles fizeram isso? Porque a velocidade da barra é um indicativo de fadiga neuromuscular. Então, quando os indivíduos começam a perder essa velocidade, isso significa, é um dos marcadores que mostra que a fadiga está sendo instaurada. Então, todo o processo de fadiga neuromuscular está sendo instaurado. Não tem só fadiga neuromuscular aqui, tá? Então, tem, na verdade, não tem só fadiga neural, tem uma fadiga periférica envolvida aqui. E isso é medido parcialmente, isso aqui é um dos indicadores, não é o único, né? Mas isso foi medido no estudo através dessa velocidade da barra. E eles utilizaram as repetições realizadas no leg press para medir. Então eles utilizaram as 3 primeiras repetições no leg press para medir. Como eu falei, eles utilizaram o ultrassom para medir o muscle thickness, né? E eu sempre falo errado isso, mas beleza. E eles mediram 72 horas depois da última sessão aqui de treinamento para garantir
que edema não influenciasse nos resultados. Ao analisar a acurácia das repetições na reserva, lembrando que eles mediram uma repetição na reserva ou 3 repetições na reserva. Isso daqui foi o que eles avaliaram nas repetições na reserva, né, no leg press e na cadeira extensora. O teste de acurácia foi feito com essa margem de repetições. Analisando aqui uma repetição na reserva, vejam que essa setinha para cima, né, a setinha para cima significa que os indivíduos superestimaram a quantidade de repetições na reserva. E a setinha para baixo que eles subestimaram as repetições na reserva. E, na verdade, os indivíduos chegaram muito próximos, significa que a acurácia deles estava muito boa. Quando eles erraram por menos de uma repetição. Quando os indivíduos tinham uma repetição na reserva, quando uma repetição na reserva foi avaliada, a tendência aqui, olha a quantidade de setinha para cima, é eles superestimarem a quantidade de repetições na reserva. O que significa superestimar? É você falar o seguinte, olha, eu tô com uma repetição na reserva, só que na realidade você não tá com uma repetição na reserva, você tá superestimando isso, você tem um pouco menos de repetições na reserva, você tá menos, você teria meia repetição aí na reserva, você conseguiria fazer só mais meia repetição e não fazer uma repetição completa, entendeu? Agora, quando 3 repetições na reserva foi avaliada, nós temos uma setinha aqui para cima, né? Mas o restante são setinhas aqui para baixo. Significa que eles têm uma tendência a subestimar quando são 3 repetições na reserva. Quando aumenta a quantidade de repetições na reserva em relação a longe, né? Aumenta a quantidade de repetições na reserva, ou seja, são repetições mais distantes da falha, o que tende a acontecer aqui é que os indivíduos falam, olha, eu tô com 3 repetições na reserva, mas esse valor é um valor subestimado. Eles estariam com 4 repetições na reserva, por exemplo. Só que ainda assim eles erraram por menos de uma, tá? Então, de uma forma ou de outra, a acurácia nas repetições da reserva é uma acurácia boa. É isso que os resultados indicam. A gente já vai falar sobre esses gráficos aqui, mas vamos aqui para a hipertrofia, né? Então, para quadríceps, eles encontraram um resultado muito similar, em que eu tô falando dos valores absolutos, tá? Na perna que falhou, aqui eles encontraram um valor de 0,181 centímetros. E para a condição de repetições na reserva, eles encontraram um aumento aqui de 0,182 centímetros. Então, assim, nesses termos absolutos, depois a gente vai ver isso em percentual, ok? Mas em termos absolutos, o valor aqui foi muito próximo analisando o quadríceps. Agora, quando a gente vai analisar de forma segmentada o reto femoral e o vasto lateral, eles encontraram aqui uma tendência positiva aqui das repetições na reserva em relação à falha, sendo que as repetições na reserva atingiram aqui um aumento de 0,193 centímetros para as repetições na reserva, né? E a falha de 0,156 centímetros. Então, lógico, a gente está falando de valores muito pequenos, né? De fato, em aumento. Mas é uma tendência, veja bem, uma tendência, algo muito pequeno ali, né? Em favor das repetições na reserva, quando a gente pensa na espessura do reto femoral. Agora, quando a gente pensa na espessura do vasto lateral, a condição de falha tem uma leve vantagem, com 0,205 centímetros e a condição de repetições na reserva de 0,172 centímetros. No final das contas, os resultados estão muito similares, tá? Então, quando a gente analisa o quadríceps de forma completa, né, o que acontece é que os resultados são muito próximos. Isso aqui a gente vê nesse gráfico, tá? Então aqui a gente consegue ver exatamente os valores que eu falei para vocês. Então, analisando esses gráficos, a gente percebe que tem uma diferença, uma leve diferença quando a gente vai pensar em reto femoral e em vasto lateral, mas quando a gente pensa no quadríceps de forma completa, os resultados aqui eles são muito próximos, tá? Aqui são os resultados quando a gente compara o reto femoral e o vasto lateral, tem uma leve tendência para cada um dos grupos, mas é muito leve, é um resultado assim marginal, tá? Um resultado bem pequeno. Muito bem, agora, quando a gente vai analisar a velocidade da barra, aqui eu quero que vocês prestem atenção, tá? Por quê? Quando a gente analisa a semana 1,
O grupo que falhou apresentou, em média, uma redução, analisando ali todas as repetições, né, a média das repetições. Uma redução de 9,9% na velocidade da barra. Já o grupo que trabalhou com repetições na reserva apresentou uma redução de 4,4% na velocidade da barra. Isso daqui é na semana 1, tá? Quando a gente vai para semana 4, nós tivemos no grupo que apresentou a falha, que utilizou a falha, uma redução de 12,6% na velocidade da barra. Então veja bem, a redução foi de 9,9 na semana 1, no grupo que falhou. Depois ela subiu para 12,6 no grupo que falhou na semana 4. Já na semana 4, o grupo que está trabalhando com repetições na reserva teve uma redução de 5,8%. Então ele também aumentou um pouco essa queda. A queda foi um pouco maior em relação à semana 1. Só que percebam que tem uma diferença aqui em que o grupo que falhou tem uma redução nessa velocidade da barra maior. Isso é um indicativo de que a fadiga neuromuscular no grupo que falha é maior do que no grupo que utiliza repetições na reserva. Tá? Então isso é um indicativo de que a falha gera um estresse no organismo, né, em que essa fadiga neuromuscular tende a ser maior. Isso é analisado através dessa queda de velocidade. Agora, quando a gente olha para a semana 8, o grupo que falhou apresentou uma redução aqui na velocidade de 9,6%, e o grupo que trabalhou com repetições na reserva de 6,4%. A gente já vai conversar sobre isso, mas comecem a perceber como a diferença entre os grupos começou alta. Então olha a diferença, na primeira semana era de 9,9 no grupo que falhou e de 4,4 na condição de repetições da reserva. E aí, na última semana, a condição da falha teve uma redução de 9,6% e as repetições na reserva em 6,4%. Sendo que esses 9,6% apresentou inclusive uma redução a esse ponto intermediário, que foi a semana 4, em que o grupo que falhou estava com 12,6%. O que será que quer dizer isso daqui, hein, pessoal? O que será que quer dizer isso daqui? A gente já vai conversar, tá? Aqui ele mostra a diferença entre as repetições realizadas entre a primeira e a última série. Então o que eles perceberam? Que quando a gente analisa o leg press, o grupo que falhou, então a condição de falha, teve uma redução de 20,4% na quantidade de repetições entre a primeira e a última série. Uma pancada, né? Ou seja, significa que na primeira série essas pessoas começaram a atingir uma quantidade de repetições e na série seguinte a quantidade de repetições foi diminuindo, porque a fadiga foi sendo instaurada. Já no grupo que utilizou repetições na reserva, reduziu também a quantidade de repetições em 15,8%, mas a redução foi menor. Significa que a fadiga é diferente, não tem uma queda tão abrupta entre a primeira série e a última, não tão abrupta quanto o grupo que falhou, ok? Já na cadeira extensora, o grupo que falhou apresentou uma redução de 29,9% entre a primeira e a última série, e o grupo que trabalhou com repetições na reserva de 21,4%. Então, novamente, o grupo que falhou, né, realizava ali uma quantidade de repetições até mesmo um pouco maior nas primeiras séries, só que depois essa queda até a última série era maior também. O percentual da queda era maior, o que indica a fadiga também sendo instaurada, beleza? Embora essa queda de repetições foi diferente, o volume foi muito similar entre as condições, tá? Tanto o volume load quanto o volume de repetições. O que isso indica? Indica o seguinte, que o grupo que falhou realizava mais repetições do que o grupo que trabalhou com repetições na reserva na primeira série. Então ele levava vantagem. E aí depois, conforme as séries iam avançando, o grupo que falhou decaía mais a quantidade de repetições que o grupo das repetições na reserva. Mas quando a gente vai ver os valores totais, o volume foi muito similar entre os grupos. Tá? Então o volume foi bem próximo entre os grupos. E aqui ele vai discutir, né? Aqui ele traz os valores em percentual, então ele mostra que o grupo que falhou
né, teve uma hipertrofia aqui de quadríceps de 6,96% e o grupo de repetições na reserva de 6,98%. Foi muito parecido. Agora, quando a gente analisa, né, e aqui ele traz, foi o gráfico que eu mostrei para vocês. Agora, quando a gente analisa o reto femoral, né, no grupo de falha, teve 7,38% de aumento e o grupo, na verdade, de repetições na reserva, né, teve um aumento de 7,38% e o grupo de falha de 5,98%. Já no vasto lateral, a condição de falha teve um aumento de 7,95% e o grupo de repetições na reserva de 6,59%. Então tem uma diferença, mas é uma diferença pequena, tá? No final das contas, esse resultado é muito próximo. A gente pode falar que o resultado é muito, muito similar. E aqui ele vai debater, né, que, vejam bem, eu até deixei em amarelo para vocês. Olha a diferença entre a condição das repetições na reserva e a falha quando a gente pensa na velocidade da barra. Então a diferença entre os grupos na primeira semana era de 5,5%, depois na semana 4 foi para 6,8% e na semana 8 foi para 3,2%. Ou seja, isso é um indicativo, eles utilizam isso na discussão, de que realmente o grupo de falha tem fadiga neuromuscular mais expressiva, mas conforme as semanas passam, o organismo vai desenvolvendo uma determinada tolerância, uma determinada resistência a essa fadiga, em que essa fadiga vai sendo mitigada, essa fadiga vai sendo diminuída. Então nós temos alguns mecanismos de adaptação de maior tolerância à fadiga, né? Como por exemplo, um menor feedback de fibras do grupo 3 e 4. Depois eu vou entrar nisso daí para vocês, que são fibras aferentes, basicamente, que mostram para o nosso organismo, que sinalizam para o nosso organismo quando ele está exposto a metabólitos da contração muscular e ao estresse mecânico da contração muscular. E essas fibras aferentes tendem a trazer o sinal para o nosso cérebro, né, que existe fadiga e, inclusive, por causa disso, tem uma diminuição no comando motor central, fazendo com que o músculo, né, interrompa ali o movimento, não prossiga com o movimento. Então, talvez esses mecanismos de fadiga, eles comecem a se adaptar conforme você faz séries até a falha, de uma forma em que no começo essa série tem um determinado grau de impacto no seu organismo. E depois, lá mais para o final das semanas, você começa a tolerar mais essa fadiga. Então isso é um ponto, tá, pessoal? Porque agora é o meu parecer. Treinar até a falha não é necessário. Chegar próximo da falha já é suficiente para hipertrofia. Só que, né, hoje em dia existe um medo em relação à fadiga neuromuscular. Existe um medo em que isso talvez vá acabar com a sua performance. Então, falhar aqui em várias séries talvez acabaria com a performance e reduz a performance mesmo, como a gente viu. Só que calma lá, né? O seu organismo tende a se adaptar até uma determinada proporção em relação a essa fadiga. Então, significa que treinar até a falha o tempo todo é o melhor caminho? Bom, eu não gosto de prescrever assim. Eu escolho determinadas séries para ir até a falha. Mas não é um erro, ok? Trabalhar até a falha, sim, não é um erro, isso não é errado. E de qualquer forma, se você trabalhar com mais séries até a falha, né, no seu protocolo, você vai ter mais fadiga sim, só que o seu corpo tende a, conforme as séries vão avançando, conforme as semanas vão avançando, a se adaptar a uma determinada magnitude, tá? Então isso é um bom ponto, né, que tem esse nível de adaptação e no final das contas, quando a gente analisa indivíduos treinados, o nível de hipertrofia foi muito similar. Aqui na discussão, um dos pontos que ele mostra, né, é que talvez a quantidade de volume que foi realizado, que foi um volume muito próximo, justifique esse resultado, tá? Justifique o resultado da falha e da não falha. Obviamente, a gente não pode extrapolar os dados aqui, né? Esses dados foram obtidos através de um grupo amostral específico, com características específicas, mas já é um indicativo, né, de trabalhar com repetições na reserva ou trabalhar até a falha tem um nível de impacto parecido na hipertrofia, e que, embora trabalhar até a falha tenha um bom nível de fadiga neuromuscular, essa fadiga pode ser, até certa proporção, mitigada.
Beleza? Então, se você ainda não faz parte do nosso grupo de estudos, eu vou deixar aqui um link. Por favor, participe. É gratuito e esse tipo de análise é debatida lá no grupo. Beleza? Então me contem o que vocês acharam. Valeu, time!